18 toneladas de veículos foram prensadas na tarde de hoje. São carros, motos e caminhões considerados sucatas que superlotam o pátio do Detran, na Serra. Diante de máquinas tão fortes, os carros mais parecem pedaços de papel. Em questão de segundos, um carro de 8 toneladas vira uma pequena caixa de ferro do tamanho de um frigobar. Fica até difícil identificar. E quanto mais blocos como esses, menor é a pilha nos pátios do Detran. Atualmente, 39 mil veículos irregulares geram custo para o Estado, com aluguel de espaço, máquinas e mão de obra. Os veículos são encaminhados para os pátios por infrações que prevêem a remoção. Os proprietários têm até 90 dias para retirá-los depois da regularização junto ao Detran. Passado esse período, todo o material pode ir a leilão. E aqui no Estado, desde 2013, todos os veículos arrematados vão para a prensagem. Qual que é a vantagem nesse processo de prensagem do veículo? Na verdade, existe um conjunto de vantagens. Do ponto de vista ambiental, porque nós estamos aqui fazendo um processo de reciclagem desses veículos, que serão triturados e posteriormente derretidos, e também do ponto de vista da segurança pública, porque acontecia do Detran em outras ocasiões fazer o leilão e esses veículos voltarem a circular, muitas das vezes como Pokémon, como qualquer outro tipo de veículos fraudados. Em outubro do ano passado, 4.400 veículos foram leiloados pelo Detran. Quase 1.900 toneladas de ferro arrematadas por uma empresa paulista. Só nesta segunda-feira, 18 mil quilos foram prensados. Primeiro são retirados os fluidos, óleo, combustível. Os pneus também vão embora. Tudo será tratado antes de voltar ao meio ambiente. Só depois os veículos vão para a prensa. O custo de todo esse trabalho é da empresa que comprou o material. 1 tonelada de ferro, ou seja, um veículo, vale R$300. Todo o material será levado para São Paulo e em 2 meses poderá ser reutilizado. Isso aí vai ser levado para a empresa e nós temos as empresas parceiras com a gente para fins como óleo, outra faz o serviço de processo de pneu, borracha e a gente trabalha com ferro e tudo vai ser destinado a um fim legal. Agora vamos falar de futebol e os gols da rodada do fim de semana. Assunto claro para Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Sérgio. Boa segunda a todos. Flávio, vamos começar com os gols do Carioca? Podemos começar sim com os gols do Campeonato Carioca. Bom, neste final de semana, pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama perdeu de virada, o Flamengo garantiu mais 3 pontinhos, venceu a partida. E eu acho que o jogo que chamou mais atenção neste final de semana foi Botafogo e Fluminense, né? Isso porque o Botafogo, mesmo com o time reserva, conseguiu vencer a equipe do Fluminense. Resultado que favoreceu diretamente a equipe do Flamengo, que agora é líder isolada do Campeonato Carioca de Futebol. Vamos ver os gols do Cariocão, começando com os gols da vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Um clássico com poucos torcedores nas arquibancadas do Maracanã. E os botafoguenses eram minoria. Afinal, em campo estava o time considerado reserva contra o Fluminense, com todos os titulares comandados pelas estrelas Conca e Fred. Mas com a bola rolando, o time B do Botafogo surpreendeu. A tarde foi do artilheiro Henrique. De fora da área, ele marcou o primeiro. E aproveitou a sobra para fazer o segundo dele e do Botafogo. A festa alvinegra ficou mais animada quando o Bolatti, de primeira, ampliou. De pênalti, Fred ainda teve a chance de descontar, mas o goleiro não deixou. O Vasco chegou a sair na frente em São Januário, mas o cabofriense virou e venceu por 2-1. O gol da vitória foi de Fabrício Carvalho. Com 2 gols, Alexandro ajudou o Flamengo a derrotar o Resende por 3-0 em Volta Redonda. Bom, agora vamos falar do Campeonato Paulista. O Palmeiras, neste Campeonato Paulista, na rodada deste final de semana, teve a sua primeira derrota. Nós vamos ver os gols da derrota do Palmeiras, vamos ver também outros gols do Campeonato Paulista, mas a gente vai começar com o empate entre Santos e São Paulo, destaque para as boas defesas do Rogério Ceni. Foram 2 as decepções no clássico. O público de apenas 16 mil torcedores e um 0-0 teimoso, apesar das oportunidades dos dois lados. A defesa de Rogério Ceni, na cabeçada de Leandro Damião, foi emblemática deste empate.
A surpresa do clássico estava no banco de reservas. Barrado pelo técnico Muricy Ramalho, Ganso só entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e não jogou o suficiente para mudar o 0-0. O Botafogo de Ribeirão Preto precisou apenas do primeiro tempo para vencer por 3-1 e acabar com a invencibilidade do Palmeiras. Sábado, Romarinho marcou 2 vezes na vitória do Corinthians por 3-2 contra o Rio Claro. O Corinthians parece que voltou a fazer as pazes com a vitória, né? Agora os campeonatos regionais espalhados pelo Brasil, vamos começar com o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Obina fez 2 para o América, mas o Atlético conseguiu virar. Diego Tardelli também marcou 2 vezes no estádio Independência. Placar final 3-2. Em Varginha, Marcelo Moreno, com 2 gols, ajudou o Cruzeiro a vencer o Boa Esporte por 3-1. O Internacional entrou com o time reserva e perdeu para o Veranópolis no Campeonato Gaúcho. Soares fez o gol dos donos da casa. O Grêmio recebeu o Novo Hamburgo e com um time misto fez 3-0 na Arena em Porto Alegre. Barcos marcou 2 vezes. No primeiro Bavi do ano, o clássico baiano terminou empatado em 1-1. Juan marcou para o Vitória. Fael deixou tudo igual no segundo tempo. O Remo, que tinha a vantagem de jogar pelo empate, ficou com o título do primeiro turno do Campeonato Paraense. Val Barreto fez o gol do Remo. Zé Antônio empatou para o Paysandu. Com o título do primeiro turno, o Remo está garantido na final do Campeonato Estadual. Pois é, foram os gols aí pelo Brasil. O Campeonato Capixaba, Flávio, o Estrela continua na ponta? Continua com uma boa margem, né? O Estrela tinha e tem ainda 15 pontos, mas o segundo colocado, que era o Linhares, tinha 7 pontos, ou seja, o Estrela com mais que o dobro de pontos que o segundo colocado. Neste final de semana, sexta rodada, o Estrela folgou. Já o Linhares venceu o Conilon, uma goleada, aplicou 4 no Conilon e com esse resultado foi a 10 pontos, mas ainda continua 5 pontos atrás do líder Estrela, que folgou nessa rodada. Bom, então tá aí. Flávio, eu agradeço a sua presença na Hora News. Obrigado a você, bom início de semana a todos. Boa noite. Bom, no próximo bloco você vai ver, moradores de Vitória fazem protesto em Camburi. É um instante só.